Camboa é um país africano, é um país fictício, tá? Que foi criado na minha mente para não suscitar nenhum tipo de problema de ordem jurídica. Então eu tenho a licença poética de falar de um país que não existe. Mas Camboa é um somatório, é um país do terceiro mundo. Ele é um país grande, muito rico, tem uma população muito grande, tem uma economia interna forte. Camboa, na realidade, é riquíssimo. Mas Camboa, também, por outro lado, está afundado na miséria, na corrupção. Camboa é um país dominado de fora para dentro. Camboa hoje sofre seus piores momentos. Todo mundo achava que Camboa tinha chegado no fundo do poço. Hoje a gente descobre que se você subir 1.500 degraus, você chega no fundo do poço de Camboa. Camboa tem um estilo de governo, tem um tipo de governo. Camboa é uma democracia, pelo voto. Camboa também caiu na besteira de assumir um sistema de 3 poderes. Sim, Camboa tem 3 poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. O problema é que a corrupção, os países de fora, os donos do mundo, afundaram tanto Camboa, os poderes se corromperam de tal forma que simplesmente estão todos de joelhos. O camboano, o camboense, só pensa numa coisa. Em Hollywood, só pensa em ir para fora. Esquece da cor da sua pele. Esquece que ele não é branco. Ele não pertence a nenhuma sociedade dessa. Hoje, Camboa é praticamente administrada de forma ditatorial por forças externas. E usa para isso um dos poderes. Por acaso, Camboa hoje praticamente é dominada pelo judiciário. Os outros poderes já se corromperam tanto que viraram refém. E graças ao poder de manipulação externa, graças ao apoio de grandes agências internacionais de investidores, os saqueadores de Camboa, que poderiam formar um grupo, esse grupo poderia se chamar BlackRock, poderia se chamar George Soros, ou qualquer uma. Tudo se tornou mais fácil. Afinal de contas, ninguém quer mais viver em Camboa. Todo mundo deseja viver em outro lugar. Um lugar fino, um lugar decente, talvez Miami, onde os camboanos ou camboenses se sentem melhor. Camboa também tem um quadro de violência assustador. Camboa hoje é governado por um Estado que se diz de esquerda e que provavelmente será substituído por alguém que se diz de direita. Ambos os governos se digladiam ferozmente, mas ambos estão atolados na lama até o pescoço. Eu vou falar para vocês mais ou menos como Camboa chegou nesse ponto. Camboa é a síntese hoje de qualquer país do terceiro mundo. Rico Camboa. Camboa pode ser um pouco do Níger, pode ser um pouco de Burkina Faso, pode ser um pouco de qualquer país que tem riquezas naturais excelentes, exploradas por terceiros. E sobra povo para morrer de fome. Camboa vem de longe. Camboa já passou por altos e baixos, mas nunca esteve tão mal. Camboa é agregada e segregada e, ao mesmo tempo, doutrinária de uma Constituição que vem do século passado, não sei qual o ano, esqueci de anotar, né?
e que usa o princípio da democracia, e usa a ideia central do espírito de Montesquieu. Montesquieu, um pensador, ao contrário do que as pessoas pensam, Montesquieu não faz parte da Revolução Francesa. Montesquieu era um iluminista, ele é contemporâneo de John Locke, liberal, pai do liberalismo. Montesquieu era um pensador usado pela Revolução Francesa, que é da Revolução Francesa aonde vêm os termos esquerda e direita, aonde girondinos e jacobinos ficavam ou do lado esquerdo ou do lado direito do rei, do imperador, de quem mandava. Do lado direito ficavam os girondinos, oriundos da região da Gironda, uma província francesa. E do outro lado ficavam os jacobinos, do Clube Jacobino fundado nada mais, nada menos, pelo que o sanguinopata Maximilien Robespierre. E era um convento jacobino. Convento jacobino, na realidade, era um convento dominicano que ficava na rua Saint-Jacques, em Paris. Daí, Jacobus em latim, jacobino. Então, você já tem a estrutura aí de girondinos e jacobinos. Uma hora a gente vai chegar em Camboa, porque Camboa adota esse princípio, o princípio da democracia. O princípio da democracia, em contraponto ao absolutismo. Absolutismo que tem o seu ponto máximo em Luís XIV, como eu já falei aqui, o Rei Sol. Estado sou eu sou o Estado. Só para deixar patente e latente, Luís XIV foi provavelmente um dos melhores governadores que a França já teve na sua história. Um dos melhores governantes da história da França se chama Luís XIV. O absolutista, o Rei Sol. Mas isso tudo se deteriora, claro. Reis fracos, reis fortes, políticas equivocadas, a eterna guerra contra a Inglaterra, que quando é para atacar o terceiro mundo, eles são aliados, mas entre eles rola o pau na Revolução Francesa, iluminista, patrocinado pelos liberais. Quem patrocina a Revolução Francesa é liberal. Então, todos os ideais libertários da Revolução Francesa, na realidade, têm um cunho liberal, iluminista. Liberté, égalité, fraternité ou la morte. Embora. Inclusive, é bom lembrar que essa esquerda, os jacobinos, entre 1792 e 1794, promoveram um rio de sangue na França. O que ninguém conta é que a França, na Revolução Francesa, foi a breca. A Revolução Francesa é um fracasso. Jean-Paul Marat, o homem da propaganda, inventa a fake news. O criminoso com a caneta na mão. Antes de Goebbels, que repetia uma mentira, ele criava as mesmas. Ele praticamente colocou a família real no cadafalso. Luís XVI e sua esposa, Maria Antonieta, foram guilhotinados graças ao prestimoso trabalho desse bandido Jean-Paul Marat. Essa turma toda só produziu lixo. Todos os ideais, tudo lixo. A ponto que em 1804, quem bota a França nos trilhos é Napoleão Bonaparte, um ditador, um imperador
que em 2 de dezembro de 1804, se não me engano, se não me falha a memória, estava lá para comer uns canapés, porque eu estou na história há muito tempo, né? Ele simplesmente se autocoroa, vira imperador da França, e durante 10 anos higieniza, faz as guerras napoleônicas, domina a Europa, faz uma revolução em 10 anos. Só tem um problema com Napoleão. Napoleão vai meter os bicos com a Rússia. Todo mundo que mete os bicos com a Rússia na história tem o mesmo destino. Isso é histórico. Isso é ponto. Vai cair na prova. Matéria de prova. Todo mundo que atravessou a frente da Rússia foi para o inferno. Foi para a breca. Napoleão, com seus 500 mil homens, chegaram 5 mil na França de volta. Foi derrotado porque ele não tinha nada para conquistar. Ele entrou, ao contrário do que todo mundo pensa, ele entrou em Moscou. Moscou estava vazia. Sentou numa cadeira, tirou umas fotos, fez um selfie, botou nas redes sociais dele. Não tinha povo, não tinha nada, não tinha comida, não tinha porra nenhuma, e voltou. Voltou e de 500 mil homens chegaram acho que 5 mil na França de volta. Se desgastou, se fudeu, se arrebentou, tomou na tarraqueta. E o resto é história. Só você ver.